Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da casa, as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo aqui leve com vocês, para que vocês saiam daqui investidores cada dia melhores. E para bater um papo com vocês hoje, para trazer aqueles assuntos que vocês gostam de acompanhar, nós estamos aqui com Alex Falararo, estrategista-chefe do PagBank, para bater um papo com a gente sobre a estratégia do banco, sobre os produtos de investimento, enfim, vai revelar todos os bastidores do banco aqui para vocês. Alex, um prazer recebê-lo aqui conosco no Você com Dinheiro. Obrigado. Eu que agradeço o convite e espero contribuir aí para ajudar os investidores mesmo a se tornarem cada dia melhores, né? Maravilha, Alex. Eu vou começar com você, vou começar do começo. Queria que você contasse um pouquinho do que é essa estrutura, esse projeto do PagBank. A gente sabe que é um banco que vem de uma história muito particular, né? Não é aquele banco que surge de banco de investimento. Vocês vieram de uma linha bem diferente, bem interessante. Conta um pouquinho da história de como vocês chegaram a ser PagBank. Eu diria que, inclusive, é o banco digital mais vinculado à tecnologia de todos, né? Porque a história começa lá, né, dos primórdios da UOL, né? Então, para quem não sabe, o PagBank está debaixo do grupo UOL, e ele surge lá atrás, né, por volta de 1999, mas em 2006 a UOL desenvolve o PagSeguro, que acho que a maioria das pessoas conhece como PagSeguro, né, que dá a maquininha, a famosa maquininha amarela. Então, a amarelinha está por todo o Brasil hoje, né, a maior adquirência aí do Brasil. E quando surgem esses meios de pagamentos, a UOL começa a ajudar muitos pequenos negócios e grandes negócios também a viabilizar os pagamentos online, digitais e também nas maquininhas, né, meios físicos. E ao longo do tempo, né, por volta de 2019, a gente tem uma demanda crescente por investimentos. Então, aquele empreendedor que fazia a sua gestão financeira de vendas através do PagSeguro, ele começa a demandar e falar assim, poxa, mas como é que eu faço agora com esse dinheiro? Eu tenho que ficar transferindo para outro banco? Para onde que eu, né, levo os meus recursos? Tem que tirar daqui? E aí surge a iniciativa do PagBank. Então, agora, nesse ano de 2023, nós fizemos um redesenho, né, uma renomeação da marca. Então, hoje nós somos PagSeguro, passou a ser PagBank, para trazer as caras, né, ao público esse perfil de investimento. Então, desde 2019 para cá, a gente tem trabalhado para levar ao público produtos de investimento, não somente serviços financeiros com a maquininha, mas também produtos que atendam às demandas bancárias como um todo, né? Então, hoje nós somos um banco digital completo, com todos os serviços financeiros que um banco tradicional oferece. Né? Então, por exemplo, quando você tem a estrutura da maquininha, a primeira coisa que eu penso é você provavelmente vai puxar o serviço de antecipação. Então, você começa dentro do banco fornecendo esses serviços de crédito, por exemplo, mas naturalmente, aí você trouxe bem o ponto, você começa a ter uma reserva de liquidez que fica concentrada naquela conta, e você não quer ter que ficar transferindo. Mas em que momento, e como foi essa ponte de olhar esse produto e falar, isso aqui dá para puxar o serviço de um banco como um todo, não só trabalhar nesse serviço de recebimento, né? Essa chave ela começa a virar a partir do momento que a gente, como você falou, né? Você tem essa sobra, entre aspas, de caixa, né? Não só para nós, mas dos clientes mesmo, né? E essa demanda crescente que a gente viu aí 2019 para cá, um pouquinho antes da pandemia, né? Então, o mercado ele começou a se desenvolver como um todo, o número de investidores cresceu muito vertiginosamente. Então, os empreendedores que tinham essa reserva ali guardada, eles têm essa dificuldade. E a gente começa a perceber que, poxa, toda vez o cara tem que se dar o trabalho de fazer uma transferência, de procurar produtos. Então, internamente, nós também começamos a buscar como atender melhor esses clientes. Né? Não somente, vamos mudar o nosso posicionamento. Não. Tanto é que os nossos primórdios, né, visa democratizar o acesso a serviços financeiros e, hoje em dia, facilitar que a vida financeira desse cliente ela esteja concentrada, né, em um único aplicativo. A gente gosta de chamar o nosso aplicativo de Super App,
né? Então, no nosso Super App, hoje o cliente tem acesso a serviço de crédito, crédito consignado, né? Então funcionários públicos conseguem fazer isso, cartão de crédito, então serviços básicos que os bancos oferecem, né? Que a gente traz aí para o público, começa a expandir a nossa oferta de produtos, mas aí também começamos, além do CDB, né, que estourou, né, foi uma explosão, o nosso CDB 200% do CDI, esse CDB ele trouxe também a visibilidade para a nossa marca, para permitir um acesso também a fundos de investimento. Então hoje a gente tem uma gama de fundos enorme, de todas as classes, e essa demanda não, a ideia não veio só interna, mas veio da demanda realmente dos nossos clientes em quererem acessar esses produtos e não tirar os recursos de dentro da nossa instituição, que, né, é super sólida, assim, né, com bastante bandeiras muito fortes por trás, né, e isso tem sido chancelado cada dia mais aí no mercado, até por agências de rating, né. A dor de muitas instituições financeiras, especialmente os bancos digitais, é justamente o custo de aquisição do cliente. Então, você trazer aquele recurso inicial para dentro, isso geralmente custa muito tempo, esforço e dinheiro. No caso de vocês tinham acesso a uma massa de recursos e, eventualmente, cediam ao mercado. Né? Aí você olha, então deixa eu aproveitar esse cliente aqui dentro também. Você pode... Só tem a gente aqui. Você pode contar quantos clientes tem essa base? É um cheirinho, é só para a gente... Posso dou uma noção, assim. Mas é exatamente isso que você falou, assim, é bem legal essa evolução, porque a demanda dos clientes, a gente vai filtrando, né, o perfil de cliente para chegar nos investimentos, mas a gente tem hoje ali na casa dos 29 milhões de clientes no PagBank, né, o segundo maior banco digital aí do Brasil. E essa base muito consolidada na parte de pagamentos, ela vem com uma demanda sobre nós e nos dá uma força muito grande, né, para crescer no mercado. Então, nós não somos uma instituição que começou ali, poxa, como que eu vou conseguir meus clientes, perdida, né, preciso construir uma marca. Não, a gente já vem de uma tradição de marcas fortes, né, primeiro o UOL, depois PagSeguro, que pertencia ao UOL, e é agora o reconhecimento do PagBank, né, como a nova bandeira oficial. E os clientes, eles vêm junto nessa trajetória. Então, a maioria dos nossos clientes são mais antigos, né, começaram lá atrás com a gente. Né, não vou dizer 2006, mas muitos aí, pelo menos uns 5 anos, a gente viu uma digitalização muito grande na pandemia. Essa digitalização aumentou ainda mais a nossa base. Né, nesse último ano, aí, a gente teve um crescimento... Já até pulando, você queria saber alguns números, né? Mas, por exemplo, olhando para a nossa base ali de clientes que trabalham com depósito, olhando para o mundo de investimentos, de conta, né? Depósitos crescendo 36% nesse último ano. Então, a nossa base ela tem se fortalecido muito desde que a gente trouxe à tona aí o banco, não só no CDB, mas também nos outros produtos, né? Que essa é a nossa intenção. Servir o cliente como um todo, não para que ele não precise recorrer ou não só a outras instituições, mas trazer facilidade mesmo, né? E aí a base só tem crescido, né? A gente tem visto um sucesso muito grande. Nesses últimos 12 meses foram cerca de 4 milhões de clientes aí que a gente obteve, além dos que a gente já tinha de PagSeguro, né? E quanto dessa base vocês já levam para o universo de investimentos? Sim, a gente hoje, assim, tem alguns números que eu não consigo trazer no detalhe. Sem problemas. Mas a gente tem aí, da nossa base, eu diria que uns 25%, eu posso dizer aí, que estão junto com a gente no CDB. Né? Desde que a gente olha o CDB aí, né? Estou falando uns 25%, né? Mas números estimados. Então, a gente tem aí, então, esse contingente de investidores vindo com a gente e fortalece muito, né? Porque quanto mais a gente consegue atrair o público que não tem conhecimento, né, os mais iniciantes mesmo. Quanto mais a gente atrai os iniciantes, mais a gente cresce a nossa base e dá uma força para a gente crescer e atender também aqueles que são mais especializados. Né? Tanto é que nos últimos meses a gente tem criado novas áreas dentro do banco. Né? Quando eu entrei também no banco, nessa mesma toada de criação ali, 2020, 2021, eu pude ajudar na construção de algumas áreas de investimento para construir carteiras para o perfil. Então, tudo isso a gente começa a atender diferentes perfis, não só o pequeno empreendedor, mas o grande investidor, o pequeno investidor, né? Todos os diferentes perfis que a gente encontra no Brasil. Né? Muito legal. É o carro-chefe para essa área de investimentos
é o CDB. É o CDB. Tem sido o nosso carro-chefe aí desde 2019, praticamente. É um produto que captou muito, a gente fez muito sucesso no mercado. Eu acredito aí que nós fomos o inovador numa ação de marketing, né, com o nosso CDB 200, e aí com figuras muito populares, né? A gente teve lá o Michel Teló fazendo muitas campanhas nossas, e isso fez com que as pessoas, de fato, pudessem acessar um produto que é muito simples de entender, né? Que é um produto aí pós-fixado. As pessoas olhavam muito a poupança. Né? A gente chega com um apelo e fala assim, pessoal, a poupança é legal, mas existe algo ainda melhor, que você, praticamente assim, sem risco, né? Um risco bancário, você tem acesso a uma rentabilidade muito parecida com a da poupança, só que mais alta, e você consegue rentabilizar o seu dinheiro tendo acesso a ele diariamente. Então, quer dizer, você tem rentabilidade mais alta, liquidez diária e chancelado por um banco, né? Assim, o banco seguro hoje por trás da nossa, a nossa estrutura corporativa, né? Fazendo com que esse CDB possa ser bem remunerado e aí, ganhando apelo de todos os públicos no Brasil. Né? Eu tive muitos amigos aí de mercado e fora dele transferindo recursos de todas as instituições para o PagBank só para investir no CDB. Porque, de fato, até hoje a gente tem alguns dos CDBs, né, produtos de renda fixa mais atrativos do mercado. Você trouxe um ponto aí interessante. Então, se eu não for cliente, digamos, dos outros produtos do PagBank, não tenho lá uma maquininha, eu posso abrir uma conta de investimentos no PagBank para, por exemplo, alocar no CDB? Pode, perfeito, é isso mesmo. Hoje nós temos diversos perfis, não estou falando de perfil de investidor, mas entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Nós temos pessoas que abrem a conta no PagBank somente pela maquininha e outros que abrem somente pelos investimentos. Então isso já acontece, né, efetivamente hoje. Então você pode ali pelo seu app muito facilmente, baixa o aplicativo do PagBank, lá você cria um cadastro rápido para ter acesso primeiro à conta. Então você criou o cadastro simples, tem a conta de investimento, a conta bancária para poder fazer Pix, né? Inclusive hoje na parte Pix nós somos uma das maiores instituições. Então, tendo acesso a isso, depois você completa o seu cadastro e acessa toda a gama de produtos que nós temos na grade. Aí você tocou em outro ponto, grade. A gente está conversando bastante aqui sobre a estrutura do CDB. Eu queria saber se você consegue já, dentro dessa plataforma, acessar outros produtos de terceiros, né? Que a gente tem visto que esse tem sido um caminho de desenvolvimento do jeito do brasileiro investir. Antigamente ele ficava muito preso à sua instituição bancária e hoje ele gosta de estar na plataforma, olhar produtos diversos. Dentro lá da área de investimentos do PagBank, você conseguiria aplicar fundos, né, ações? Como é que é essa relação como plataforma de investimentos? Legal. Tendo essa visão, né, de ser um banco completo mesmo, que nós já oferecemos toda a gama de produtos, o que é essa gama de produtos? Né? Então, como você disse, existem os CDBs, que são, a gente gosta de falar que é o CDB da casa, quase, né? Então o CDB do PagBank. Depois dele, na parte de renda fixa ainda, a gente tem já a renda fixa de terceiros. Então essa renda fixa de terceiros, LCAs, LCIs, né, as letras de crédito, de outras casas, então a gente faz a distribuição também com taxas atrativas. Além disso, nós trabalhamos com gestores, né, com diversos gestores do mercado, na verdade, os maiores gestores do mercado. Hoje, nossa grade compõe aí mais de 160 fundos de investimento. Então, eu diria ali que são em torno de 60 fundos só de multimercados. Né? Então, eu gosto de falar muito dos multimercados porque eles atendem todos os perfis. Né? Você tem o multimercado mais conservador, até o mais arrojado. E não só fundos multimercados. Então, além dessa parte de produtos de terceiros que nós temos, de renda fixa e fundos, a gente também abre para acessar produtos de renda variável na bolsa também. Então, hoje a gente já tem o nosso home broker. Então, nosso aplicativo não é só a conta corrente, não é só o Pix, não é só a solução de pagamento, né, que a maioria busca, mas também um home broker. Então, o investidor consegue acessar o nosso aplicativo e fazer uma compra de uma ação, por exemplo, direto no app. Mandar, olha, agora você já pode comprar IRB também no PagBank. Pode comprar o que quiser. A decisão é totalmente sua, investidor. Muito bom. Então, você já consegue montar esse ecossistema dentro do próprio PagBank. Sim.
deixa eu só voltar um pouquinho no CDB. Claro. Você comentou, tem essa condição especial do CDB lá, 200%. Tem prazo máximo, aplicação máxima? Como é que foi desenhado esse produto? E se esse produto ainda é acessível para o investidor hoje? O CDB 200 ele teve um prazo, né, de vigor, né? A gente fez uma alteração na grade, mas ainda temos CDBs super atrativos. Hoje o nosso maior tem 130% do CDI, né? Então uma taxa bastante atrativa aí, né? Considerando que a gente está falando de um banco, né? Não é qualquer instituição, né? O PagBank, como a gente falou da estrutura histórica dele organizacional, né? PagSeguro, UOL, mas hoje ele também é chancelado por grandes casas de classificação de risco de crédito, né? Nós recebemos, acho que foi no mês passado mesmo, a classificação AAA pela S&P, pela Standard & Poor's. Então, esse AAA, né, é o mais baixo risco de crédito de todos. E agora o que a gente está falando? De um CDB, 130% do CDI, com baixíssimo risco de crédito. Então, é o melhor dos mundos que a gente tem. E os nossos CDBs eles vão de liquidez diária, quer dizer, o investidor pode colocar o dinheiro hoje e ficar aí por quanto tempo ele quiser. Né? Geralmente é vencimento de 1 ano, mas com uma liquidez podemos sacar esse dinheiro todos os dias. Mas também produtos aí de vencimento de até 2 anos nós temos na nossa grade. Alguns CDBs de 6 meses, então existe uma regrinha, né? Acho que é legal lembrar o investidor. Então existe uma regrinha. Quanto maior prazo você deixa o seu dinheiro aplicado, normalmente na renda fixa você tem uma taxa de retorno maior. E a gente segue esse padrão também. Né? Então quanto mais tempo o investidor deixa esse dinheiro aplicado, mais ele consegue obter de rentabilidade. E aí tem a tabela regressiva de imposto de renda também. Então é bom que você deixe o tempo Exato. maior, você paga menos imposto de renda. Especialmente num produto como o CDB, você tem pouca oscilação, a não ser que você tivesse uma LCI. A LCI, a conta é o contrário, né? Você tem que, quanto antes você puder sacar, melhor o benefício do Gross-Up. Uhum. Aí o Gross-Up a gente entra numa outra conversa. Agora, então sobre as plataformas, né? Você comentou da estrutura de fundos multimercados. Como é hoje, por exemplo, você pode contar um pouquinho alguns fundos que já estejam nessa grade, como é que você consegue dar acesso para os investidores, essas gestoras independentes? O que já tem de bacana de produtos aí para quem quiser investir via PagBank? A gente tem hoje a nossa distribuição direta no aplicativo, então todo investidor, na verdade a gente tem 2 principais canais, eu gosto de falar que o digital é o principal, né? Então, porque realmente, como todo banco digital, e no nosso aplicativo, na grade de fundos, o investidor vai conseguir filtrar por cada uma das classes, então ele não vai ficar perdido, né? Falar assim, poxa, entrei lá, Alex, você me falou que tem 160 fundos, como que eu vou selecionar esses fundos? Então, existem alguns caminhos. Primeiro, ele vai ter acesso aos fundos em destaque. Então, a gente tem alguns gestores que são parceiros, né, que tem uma relação muito próxima com a casa e a gente consegue colocar ali em destaque. Não só isso, mas nós fazemos análise dos produtos para ver aqueles que estão performando melhor. Então, mais importante, né, do que uma relação comercial é a gente mostrar boa performance. Né? Eu até posso contar uma história aqui. Por favor, essas melhores partes dessas histórias. Vou contar uma história de bastidores aqui. Né? Um gestor um dia chegou em mim e falou assim, Alex, eu sei que vocês têm feito recomendações de produtos para os clientes. Como que eu faço para entrar na recomendação de vocês? Uma pergunta válida, né? Super válida. E aí eu, como um bom, né, especialista de produtos de investimento, cheguei para ele e falei assim, olha, é muito simples. Basta você ter uma excelente performance no curto, médio e longo prazo com uma relação risco-retorno excelente. Poxa, Alex, facilitou meu trabalho agora. Agora tá fácil. Agora tá fácil. Então, porque de fato, né? Por que disso, né? Por que eu quis contar essa história? Isso é muito voltado para o nosso compromisso em entregar produtos de qualidade para o nosso cliente. Né? Eu não tô buscando aqui, né, o melhor produto para casa, o melhor produto para o cliente. Né? Eu quero facilitar o acesso, mas facilitar de uma maneira genuína, para que desde o pipoqueiro, a dona da lojinha ali de lanches naturais ali na rua, que eles tenham acesso a produtos que vão atender eles de uma maneira segura. Né? Não é aquele produto que a gente diz que é para conservador, diz que é para iniciante, mas na verdade não é. Né? Assim, acaba tendo uma volatilidade enorme, um risco enorme. Então a gente quer ser genuíno nas nossas recomendações. Então, na nossa grade, o acesso, por exemplo, a grandes casas como Ibiúna, uma casa super tradicional, Quineia também, que tem produtos desde renda fixa até multimercados, que investem
em Brasil ou mercados brasileiros ou internacionais, de juros, de ações. Então, nós gostamos muito de ter no nosso portfólio uma composição aí de diversos tipos de gestores. E, desculpa me alongar até um pouquinho nessa resposta, mas, por exemplo, gestores que às vezes até estão crescendo o seu nome, né, como a Dow. A Dow é uma gestora assim, que a gente tem gostado bastante, fez parte da nossa carteira e recomendada por algum tempo. Eles trabalham com fundos quantitativos, né? Então são os robozinhos lá que fazem a gestão junto com o gestor, obviamente, e trazem ótimas performances para os investidores. Então a gente gosta de olhar de perto também essas gestoras que às vezes não estão no radar geral da nação. Não, isso é um excelente ponto. Muitas vezes, inclusive um dos motes para a gente começar aqui o Você com Dinheiro, é que tinha muitos nomes, às vezes quase espalhafatosos, que apareciam muito. A performance ou a metodologia era mais ou menos. E as melhores gestoras, assim, o cara ficava escondido, e você não acessava, o cara é difícil para o grande público conhecer. E aí fazer esse trabalho de mineração é super importante, Sim. A gente tem uma equipe de distribuição de fundos muito competente, assim, muito qualificada, com acesso a todos esses gestores, né, como você falou, dos mais qualificados aos mais novos, e a gente entende que o nosso investidor, né, o nosso cliente, ele tem que ter a oportunidade de acessar todos eles. E por isso que a gente também sempre preza muito pelo investimento mínimo ser baixo. Então, a gente, nessa questão de democratização e facilitar a vida financeira dos nossos investidores, dos nossos clientes, a gente também olha para essa aplicação mínima. Então, tem que ser a partir de R$1, sabe? Não todos os produtos, obviamente. Tem alguns gestores que têm uma tradição de mercado, como você falou. Às vezes o valor tem que ser um pouco mais alto, mas a gente sempre preza por ter produtos mais acessíveis possível, né? Maravilha. Nessa linha de ter os produtos acessíveis e disponibilizar a grade, a gente tem a tradição aqui no programa de fazer umas perguntas difíceis, né? E uma coisa que eu costumo comentar, você assistiu aquele filme Homem-Aranha? Sim. É o dilema do tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma dor que eu tenho sentido para o investidor é que quando ele encontra esse mar de alternativas, às vezes é difícil para ele fazer sozinho a seleção. Uhum. E você comentou sobre o risco, né? Poxa, é um fundo para conservador, mas apresenta vol. Às vezes até pior. É um fundo para conservador que não apresenta vol, apresenta risco de crédito, que o investidor não sabe avaliar. Uhum. Quais são as estruturas que vocês têm? Você comentou que o principal canal é o digital. Uhum. Mas existem outras estruturas de apoio? Quem quiser não investir sozinho, tem alguma forma de perguntar para vocês, olha, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Como ele pode se esclarecer dentro dessa estrutura para que vocês ajudem que ele faça uma decisão de investimento melhor? Sim, nós temos uma estrutura realmente até mais completa do que isso, né? O digital ele dá muita autonomia. A gente sabe que muitas pessoas gostam de autonomia, mas a autonomia tem os seus contras também, né? Que você tem que tomar uma decisão, às vezes, sem ter o conhecimento total daquela situação. Por isso nós disponibilizamos algumas ferramentas, né? Acho que na parte de atendimento, eu acho que a gente tem também uma equipe de assessoria grande ali, preparada, certificada para atender os investidores. Então, quando os nossos clientes entram em contato nos canais do PagBank, ele consegue cair num canal de atendimento específico de investimentos para falar com assessores que olham para fundos, para CDB, para LCI, LCA, que olham para ações. E aí o que nos leva à mesa de renda variável. Então, nós já temos dentro da nossa estrutura uma mesa de renda variável com operadores, traders, né, que a gente chama. Então, esses operadores vão tirar as dúvidas dos investidores sobre quais as melhores ações para aquele momento, ou uma ação de acordo com o perfil que ele está buscando. E isso também vai voltar para a área de research, que é a área também que eu sou responsável hoje. Então, eu olho muito para as recomendações de investimento. E aí, na nossa área de research, ou pesquisa, né, pesquisa de ações, pesquisa de investimentos, eu tenho uma equipe que é focada em análise de ações, né, análise mais fundamentalista, uma análise mais técnica, análise de fundos de investimento e de renda fixa e análise de cenário macro. Então, toda essa equipe ela fica disponível dentro da nossa estrutura para que o investidor tenha acesso às nossas recomendações. E como que ele acessa?
nos nossos relatórios e no nosso aplicativo também. Então hoje a gente já consegue trazer uma escalabilidade para que mesmo o investidor que gosta de ser autônomo, ele acesse as nossas recomendações ali no aplicativo e não se perca nesse mar de produtos, né? Isso trouxe um ponto interessante. Então, por exemplo, eu gosto de fazer meu próprio stock picking. Então, quero ver lá o que tem de alternativa de ações, mas, lógico, existem as informações que são pulverizadas no mercado. Eu posso ter lá meu próprio com dinheiro, eu vejo lá as ações, mas eu quero olhar a opinião de outras pessoas, né? Então, eu quero ver um relatório, o que os analistas estão olhando daquele papel. Dentro do próprio aplicativo eu consigo pegar ou não? Eu ligo para vocês para pedir essa recomendação, assino uma newsletter, eu tenho que assinar o relatório de research de vocês. Como é que funciona esse intercâmbio para eu começar a ter acesso a esse tipo de conteúdo? Perfeito. A gente tem hoje, de fato, relatórios, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente estava conversando aqui, né, antes, e eu penso que o relatório ele é uma informação completa, mas também complexa. Então, muitas vezes o investidor ele vai ler, né, e ele não vai entender porque tem alguns termos técnicos, alguns números que ele não está acostumado a ver, mas ele permite que o investidor também faça a sua própria avaliação. Né? E aí, o que a gente fez para facilitar? Né? Como nossa missão é facilitar a vida financeira dos nossos clientes, nós traduzimos esse relatório em investimentos em um clique. Então, hoje, os clientes do PagBank, eles acessando o aplicativo na parte de investimentos, eles têm uma parte de recomendações e investimentos em um clique, onde ele vai poder consultar a carteira recomendada por perfil, então ele consegue aplicar de acordo com o perfil dele, basta ele simplesmente... O perfil dele já vai estar determinado, porque ele vai responder uma série de questões, né? Ele vai colocar o valor que ele quer aplicar e fazer uma simulação e poder ver a carteira dele como vai ficar a partir dessa simulação. Então, poxa, você é um perfil moderado, quer aplicar 10 mil reais. Então, ele colocando esse valor, vai fazer uma simulação e vai aparecer todos os produtos detalhados, percentuais, performance histórica, ele vai poder acessar o detalhe daquele produto e poder investir. Isso na parte de fundos, então um investimento por perfil. E na parte de ações, que foi o que você me perguntou, eu tenho também carteiras recomendadas de ações. Então, carteiras de ações brasileiras, carteiras de ações internacionais, que são as BDRs, carteiras de fundos imobiliários, e todas elas são construídas por uma equipe altamente especialista em análise de ações, análise de fundos imobiliários, onde eles ficam o dia inteiro olhando o mercado. Né? Então, não sei se todo o seu público está familiarizado com aquelas telas piscando, né? Então a gente olha as telas piscando também, mas a gente olha também os balanços das empresas. Né? Então, balanços, notícias, tudo isso essa equipe está de olho no dia a dia, olhando os gráficos, né? Os movimentos gráficos. E nós colocamos todas essas carteiras que nós construímos, não só nos relatórios, mas também no app. Então, com um clique, o investidor vai lá, coloca o valor que ele quer aplicar, vai aparecer toda a distribuição das ações e ele consegue investir. Né? E o stock picking é permitido, você pode fazer isso no nosso app também, fica à vontade. Né? Então, você pode ler o nosso relatório e, às vezes, escolher uma ação só. Né? Então, essa é mais uma alternativa que o investidor tem. Mas tem essa parte de research, né? Para você fazer o seu picking. Tem para os fundos também? Tem para os fundos, são as carteiras por perfil. Então, as carteiras por perfil elas são compostas por fundos. Né? Eu não vou dizer 100% de fundos, porque tem também CDB, tem tesouro direto ali dentro. Mas a maior parte dessas carteiras são compostas por fundos e aí distribuída entre as diversas classes de uma maneira estratégica. Né? O que eu quero dizer com estratégico aqui? Né? Uma visão de longo prazo. Então, um investidor, não é só porque ele é conservador que ele precisa comprar um fundo de renda fixa somente. Né? Na verdade, pelo contrário, ele tem que diversificar mesmo em outros produtos para diversificar o risco dele. Então, essas carteiras também são acessíveis os fundos são acessíveis através das carteiras por perfil em um clique também. Maravilha! Estamos batendo esse papo aqui com o Alex do PagBank, batendo esse papo sobre o mercado de investimentos, como essa tecnologia do banco digital, essa capilarização do mercado pode ajudar lá o investidor, quem está começando, quem muitas vezes ali não estava acostumado com esse mundo de investimentos, agora podendo olhar produtos diferentes, pensar a sua carteira de forma diferente, adequada ao seu perfil de investimento, ao seu perfil como investidor, mas sem deixar de lado o acesso a produtos interessantes, produtos sofisticados, produtos de casas
renomadas, né? É uma história bastante interessante que a gente está compartilhando aqui com você, telespectador da casa, investidor e profissional do mercado, telespectador aqui da BMC News. Agora a gente só precisa ir para um breve intervalo, mas você sabe que o intervalo aqui é rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. BMC News. Informação que gera valor. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o PagBank sobre alternativas de investimento, como trazer, como capilarizar alguns investimentos que antes eram restritos ao conjunto de investidores, como pensar sua carteira de investimentos desde o dia zero e como naturalmente aproveitar as oportunidades quando o PagBank libera lá 200% de CDI, a gente tem que correr, não é isso? Com certeza. Não dá para bobear, não é sempre que aparece. Não é sempre. Hoje a gente está com a taxa máxima ali de 130, mas sempre temos planos aí de trazer uma inovação para o mercado. E Black Friday vai ter... Acho que é importante ficar de olho, né? Olha aí, deixar um pedaço de liquidez esperando. Eu acho importante. Eu sempre deixo, porque eu sei que sempre tem. Tem você estava comentando no fim do bloco anterior das carteiras recomendadas, que eu sei que são uma das suas atribuições, lá você trouxe isso para o banco. Uma disputazinha que tem entre as corretoras é quem está ali com a melhor carteira administrada, mas tem a dificuldade fundamental de acompanhar aquela carteira. Né? E você comentou de um produto que é interessantíssimo, que é o seguir a carteira administrada. Então você vai lá, seleciona aquela carteira e aquela carteira recomendada, né? E aí você segue aquela carteira ao longo do tempo. Essa operação aí vocês mesmos você consegue como investidor, fala, olha, eu vou querer seguir a carteira recomendada sempre. E aí eu não preciso ficar rebalanceando, vocês rebalanceiam automaticamente? Perfeito. A gente fez esse ano uma evolução, né? A nossa carteira, e até para trazer um contexto histórico, né, para o público, a nossa carteira começou ali em meados de final de dezembro de 21, aliás, mais precisamente, agosto de 21. Em agosto para cá, a gente tem rodado essas carteiras recomendadas de fundos. E aí, essa facilidade de investimento em um clique, não basta ser fácil para investir, tem que ser fácil para atualizar também. Então, nós lançamos esse ano também essa funcionalidade de atualização da carteira, onde o investidor ele recebe ali que a gente chama de push, né? Então, no seu celular pinga ali aquelas notificações, e ele consegue, através daquela notificação, verificar qual é a nova composição da carteira e atualizar a carteira dele. Né? Então, a gente tem essa ideia aí de facilitar toda a gama de produtos. Nossa parte de ações é a mesma coisa. Então, assim, a nossa principal carteira assim, hoje em ações é o que a gente chama de top 5. Né? Então, é uma carteira com as 5 principais recomendações. Nós temos 2 principais ali, né? Que é a Super Pags e Top 5. E essas também são contempladas com essa atualização. Um botão para atualizar ou eu vou ver a diferença e eu vou registrando cada operação? O próprio aplicativo vai calcular para você a diferença. E aí você só aperta e vai Você vai verificar a diferença e confirmar se você quer fazer aquela alteração ou não. Caso você não queira, você vai seguir, né, os mesmos produtos, mas aí deixa de ser a recomendação atualizada. Né? A intenção de fazer essa facilitação é para que o investidor não fique desatualizado do que está acontecendo no mercado. Então, o mundo de ações é muito dinâmico. Né? As empresas, né, em dezembro,
uma empresa A, ela é a top daquele setor. Em janeiro, ela já não é mais. Então, assim, a gente tem muitos casos aí que aconteceram ao longo desse ano, que trazem esse cuidado para o investidor estar sempre revisando a carteira dele. E esse é o trabalho dos nossos analistas também. Então, não só montar uma carteira de longo prazo, mas atualizar ela constantemente. E de quanto em quanto tempo vocês atualizam a carteira? A gente tem as carteiras de ações que são atualizadas mensalmente. Então, tanto as de ações brasileiras quanto de ações internacionais. Mensalmente nós temos comitês internos para discussão. Então, nós pegamos aquelas empresas, os resultados, as últimas notícias, fatos relevantes que saíram daquelas empresas. Discutimos em equipe, olhamos gráficos também, então, para uma tomada de decisão de momento. E aí, a partir dessa discussão, nós tomamos a decisão. Mensalmente, nós fazemos essa discussão mais completa, tanto para as carteiras de ações quanto para as carteiras de fundos, né, que são as carteiras por perfil. Já a carteira de fundos imobiliários, né, fundos imobiliários, normalmente quem compra são pessoas que têm um foco maior de renda, então a gente acaba fazendo uma estruturação de mais longo prazo mesmo, onde os produtos podem ser revisados trimestralmente. É claro que se tem algum evento extraordinário, a gente faz uma alteração e avisa o investidor também. E como é que funciona o custeio dessa estrutura de carteira recomendada? Então, eu pago um FII adicional para entrar nesse automático ou não? Isso vai ser o FII da movimentação normal? Como é que funciona para o investidor que quer usar seguir essa carteira recomendada? Como ele paga por isso? É uma ótima pergunta, porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, deve ter algum custo, né? Naturalmente, quando você tem... se você veio de MFO, você cobra carteira administrada do seu cliente. Como é que na corretora isso funciona? Quando a gente fala de ações, existe a corretagem sobre a ação negociada. Né? Então isso, toda corretora, né? Se não tem, normalmente está embutido em algum lugar lá nas coisas. Né? Mas falando das carteiras, a gente não tem custo algum para o investidor seguir essa carteira. Então, tanto as nossas recomendações de fundos quanto as recomendações de ações são carteiras que são construídas pensando em auxiliar o investidor e facilitar o trajeto dele até o produto ideal para ele. Não tem cobrança nenhuma, tá? Então, de fato, são assim, os fundos, todo banco tem a remuneração dos fundos, né, ali através das taxas de administração, o rebate, né? Mas não há cobrança adicional. Eu acho que isso é ótimo, porque você permite aí a investidores que têm valores, né, um pouco mais baixos para investir, a terem acesso às recomendações de profissionais em tempo real, né, e sem um custo adicional, né, na vida dele. Às vezes até, né, amigos às vezes me procuravam, né, falavam assim, Alex, tem como dar consultoria e tal? E aí existia muito, você falou aí dos family offices, né, os MFOs, e existe muita cobrança em cima do quanto a pessoa tem. Né? PagBank a gente não faz isso. PagBank não há uma discriminação de você vai pagar mais porque você tem mais, você vai pagar menos ou mais porque tem menos. Né? Todos são tratados de uma maneira igualitária e têm acesso aos mesmos produtos. Se tiver alguma restrição ali, é do terceiro. Né? O terceiro impõe, às vezes, algum gatilho para a gente, mas via de regra, zero custo para seguir a recomendação. Especialmente os fundos. Né? Às vezes você tem fundos de acesso que, por questões operacionais, são mais caros ou menos caros. Isso muda, né, a estrutura de Master Feeder. Um 75 deve mudar para uma estrutura de séries, mas hoje a estrutura Master Feeder acaba tendo essa alocação diferente para os veículos de acesso. Agora, quando se fala de ações, comentou sobre a corretagem, como é que está lá condições de corretagem para o cliente do PagBank? Hoje a gente tem no Home Broker, né, as operações onde o cliente ele pode fazer até 4 negociações sem custo nenhum. Então, assim, principalmente voltada nessa estratégia, né? É uma estratégia de marketing, obviamente, mas por que ela está sendo utilizada? Porque a gente quer atrair aquele público que nunca investiu. Né? Então, as pessoas que nunca investiram, elas precisam conhecer, pôr um pezinho ali na água, né? Sentir um pouquinho, né? Sentir o balanço, né? Assim, da água aos poucos. E a nossa equipe de traders, que é acessível não só por e-mail, mas também por telefone, ela vai ajudar os investidores a olhar as nossas recomendações, a discutir cada uma delas. Então, basta o investidor ligar para o trader e perguntar, viu, qual que é a recomendação lá do time do Alex, da área de research? Eles vão falar quais são as recomendações e pode perguntar o porquê. Por quê? Por que é essa empresa? Por causa disso, disso, disso.
E aí, então, essa parte de custos, né, a gente acaba deixando o mínimo possível para que esses investidores iniciantes comecem a aplicar com a gente. E quando o Alex está falando aqui em trader, não se preocupe que não é que ele vai ficar rodando sua carteira. É trader porque é quem faz o trade, né? Exato. Não é que é trader porque ele passa o dia inteiro tradando, né? Até pode, mas não é essa a ideia, né? É o trader, desculpa, foi bom você ter colocado isso, é verdade. Porque ele é o trader porque ele trade o dia inteiro, mas de vários clientes. Né? Porque os clientes pedem para ele e ele vai lá e faz o trade. Mas cada cliente, obviamente, traz uma demanda, né? E essa equipe está assim, super qualificada para poder fazer essas recomendações, ficar atento, às vezes, a algum gatilho, né? Então a gente tem muitos casos assim, de clientes que ligam para esses operadores, vamos chamar de operador. É boa ideia. A gente não confundir. E aí o operador entende que a preferência daquele cliente é por determinado setor, vamos supor o setor de varejo. E aí o operador vê nas nossas recomendações que não tem nenhuma ação de varejo, por exemplo. Se ele não viu nenhuma empresa de varejo, ele pode falar para esse cliente, olha, quando surgir essa ação de varejo, eu entro em contato com você. Quando entrar um ponto de compra no gráfico, né, a gente tem recomendações de day trade, swing trade, que é para quem gosta de fazer mais, né, negociações rápidas. Né? E o operador vai entrar em contato com o cliente também e avisar, aconteceu isso aqui, quer entrar, quer comprar, quer vender? Então, é um mundo dinâmico e acessível para todo mundo. Né? Você comentou um ponto interessantíssimo que é de dar esse acesso para quem está começando, né? Então, muitas vezes o investidor, vou até mudar a palavra aqui também, o poupador veio da poupança e agora ele está olhando outras alternativas de investimento. Quais são as principais dores que vocês sentem na hora de migrar esse cliente, né? Ensinar para ele, olha, aqui na poupança você tem essas limitações, vem para o CDB, ok. Vem para o CDB? Poxa, vem cá, deixa eu te apresentar um universo diferente. Quais são as maiores dores que vocês encontram na hora de fazer essa ponte e mostrar esse universo novo para o cliente? De fato, a gente tem feito um trabalho educacional porque a gente tem percebido que a falta de conhecimento em si, ela não é a raiz. A raiz é a insegurança. Né? Então, quando a gente traz o conhecimento para o investidor, para o poupador, o que a gente está tratando, na verdade, é a insegurança. Então, ele tem insegurança porque ele não conhece, porque ele não entende. Então, a gente procura facilitar o máximo possível para esse público para que ele possa, de fato, ter mais segurança no que ele está fazendo. A gente viu isso acontecer, né? Acho que esse foi um gatilho que aconteceu, não sei se foi durante a pandemia, mas muito se ouve falar sobre criptomoedas, né? Assim, a popularização das criptomoedas. E eu até tenho medo de falar popularização, mas digamos que seja. Muitas pessoas investiram em criptomoedas ou achavam que estavam investindo em criptomoedas e ou caíram em golpes ou tiveram perdas astronômicas. Algumas realmente ganharam dinheiro, mas tudo porque elas tinham uma falsa segurança de que o retorno no passado ia trazer um retorno para elas no futuro. Então, quando na verdade é uma construção de conhecimento sobre os fundamentos daquele investimento. Né? É muito mais sobre o que aquilo ali pode fazer no futuro, pode gerar no futuro, do que ele fez no passado. Né? E você ter uma bandeira forte por trás daquele produto que você está comprando é super importante. Né? Então, a maioria das pessoas que caíram em golpes, por exemplo, foi por causa disso, porque compraram em bandeiras que elas não conheciam. E a gente tem entendido assim que para que o investidor migre, né, de produtos mais conservadores para produtos mais arrojados, com uma oscilação no preço um pouco maior, a gente tem que trazer esse conhecimento. Então a gente traz isso através dos nossos canais, do blog do PagBank, por exemplo, mas também nós temos um canal educacional onde é produzido conteúdos, cursos. Né? Então hoje no nosso app a gente tem curso também para os investidores, para os poupadores. E tudo isso a gente tem conseguido aí derrubar um pouquinho a barreira e trazer os investidores até mesmo para operar na mesa de renda variável. Esse é um ponto interessantíssimo. Como você educa o investidor, né? Como você educa esse poupador para fazer essa transição de uma forma segura, de uma forma em que ele, justamente, esse ponto foi muito importante, que o próprio poupador se sinta seguro e se sinta seguro no lugar certo também. Não adianta ele se sentir seguro pelos motivos errados. Como você comentou poxa, esse investimento aqui sempre rendeu bem, então quando entrar vai render bem também. Esse é o motivo
errado, né? E ter esse trabalho da educação é super importante. Agora, tem outros pontos que até são difíceis, né? São mais difíceis de traduzir. Você comentou, olha, se você é conservador, você não tem que ter uma carteira só em DI, pelo contrário, você precisa diversificar, você precisa, por exemplo, proteger pré mais inflação, só que pré mais inflação, preço oscila, e como é que você vai casar esses pontos? E aí vem uma pergunta, vocês já conseguem, por exemplo, disseminar um pouco mais essa cultura? Como é falar para o investidor, falar, olha, não é só a oscilação de preço que importa, vamos olhar para frente, vamos pensar esse planejamento de maneira mais robusta. Como é essa conversa com o investidor? E aí, de novo, quais dificuldades, quais empecilhos, quais dores vocês encontram justamente nesse diálogo? Eu percebo que para a gente derrubar essas barreiras, né, e aumentar o grau de confiança, não só no conteúdo e na casa, mas para que o investidor saiba o que ele está fazendo, a gente tem que acionar ele de diversos canais e estar perto desse investidor, desse poupador. A maioria dos poupadores ainda recorrem ao CDB primeiramente. E isso é super válido, a gente faz uma abordagem assim de bastante valor para esse cliente, porque, como eu falei, o CDB nosso, assim, eu posso dizer que é imbatível, tá? Então, é um ótimo investimento. Né? Agora, quando ele começa a olhar para um horizonte mais de longo prazo, há necessidade dele ter outras preocupações, por exemplo, a inflação. Então, é muito fácil você explicar, por exemplo, para o comerciante sobre inflação, porque ele está acostumado aí no varejista, né, no distribuidor, lá no atacadista, e comprar os produtos dele para fazer estoque, e uma semana ele vai, o preço é 1. Na semana seguinte ele vai, o preço está mais alto. Na semana seguinte está mais alto ainda, porque aqui a gente não vê o preço cair, né? A gente só vê subir. Então, assim, toda semana ele vai e parece que o preço só sobe, só sobe. Então, é muito fácil a gente mostrar para ele o efeito da inflação no dia a dia dele. E aí, quando ele vai investir, o oposto também é verdadeiro. Ele pode usufruir dessa inflação que está toda semana aumentando, custando dinheiro para ele, mas na ponta contrária, de render mais dinheiro para ele. Então, a gente consegue fazer com que ele diversifique um pouco mais os investimentos, acessando produtos que têm esses outros indexadores também. Você comentou, o seu exemplo foi muito bom, porque ele ataca um público justamente que está vinculado à base do banco lá com a amarelinha, né? Vocês conseguem usar também, vocês usam esses interlocutores lá na ponta que tem esse contato com o cliente para transmitir um pouco dessa mensagem também? A gente procura sempre trazer essa facilidade, né, para a vida financeira dos investidores, não só investidores, mas para todos os clientes. Né? Eu tenho usado muito o termo investidor porque é um mundo que eu estou muito imerso, então, mas assim, olhando um pouco para fora, né, todos esses poupadores, empreendedores, indivíduos que têm guardado seus recursos com a gente, eles têm aprendido assim que através da nossa distribuição das amarelinhas, né, também, que a facilidade da vida financeira dele não é só no meio de pagamento, mas também a facilidade em acessar recursos, acessar produtos através de um aplicativo que está na mão dele. Então, ele não precisa necessariamente ligar para o assessor, mas se ele quiser, ele também pode. Então, isso que é legal. E a gente tem cada dia mais expandido a nossa capilaridade aí da nossa rede de distribuição para que toda a companhia fale a mesma língua. Então, o PagBank, como adquirência, né, como maquininha, como solução de pagamento, ele tem a sua tradição e tem a sua cultura que foi carregada ao longo de vários anos. E a gente tem construído ali, desde 2019, uma sinergia também grande para que todos falem a mesma língua, que é: vamos facilitar o acesso do investidor aos produtos financeiros. Vamos ajudá-los a acessar esses serviços financeiros. E aí, não só investimentos, mas serviços financeiros como um todo. Até para você ter uma noção, né? Na parte de Pix, por exemplo, nós somos um dos maiores, né, de bancos de transação de Pix, né? Responsáveis aí por cerca de 10% das transações de Pix do Brasil. Né? Então, serviço financeiro aqui é investimento, mas também são serviços tradicionais de transferências bancárias e crédito. Né? Então, já que está olhando para essa construção de cultura, conta um pouquinho para a gente o que vocês já fizeram, naturalmente, uma evolução muito interessante nessa disponibilização das plataformas, vindo das carteiras recomendadas no passado. O que vocês estão olhando de próximos passos? O que vem por aí? Quais são as
as principais avenidas aí de crescimento dentro do PagBank, aí, especialmente olhando para investimentos? A gente tem, assim, de fato, tem almejado um mundo muito inovador, né? Então a gente não gosta muito de ficar copiando concorrentes, né? A gente não gosta de olhar o mercado e falar, vou fazer mais do mesmo. A gente quer, de fato, inovar. Essa é a raiz, esse é o DNA da UOL, do PagBank. E a gente, por exemplo, esse ano aqui nós tivemos a aprovação pelo Banco Central da nossa corretora. Então esse foi um primeiro passo muito importante, porque quando a gente tem a aprovação pelo Banco Central e as demais aprovações, a gente começa a distribuir novos produtos e estruturar operações e funcionalidades diferentes no nosso app. Então, a gente tem aí intenções de crescimento para o próximo ano bastante agressivas, principalmente nessa parte de investimentos, com a nossa corretora ativa. Essas operações, por exemplo, que eu falei, né, de day trade, swing trade, a gente quer continuar facilitando o acesso dos investidores a elas. Hoje a gente tem relatórios diariamente, saímos no noticiário diariamente com as nossas carteiras, mas a gente quer continuar inovando nesse mercado. Tem muito para acontecer dentro do PagBank, né? Hoje a gente, né, a parte assim, de investimentos ainda é bem pequena, frente a toda a adquirência. Então o próximo ano aí promete bastante inovação, algumas coisas que eu talvez não possa abrir, mas de fato a visão de corretora de produtos de renda variável, ela tem crescido cada dia mais em importância tanto internamente quanto externamente, né? E o investidor que ainda não foi se aventurar nesse mundo, que dica você pode ir deixando para ele aí, para falar, olha, vem conhecer investimentos que vale a pena, você pode encontrar um bom universo nesse novo mundo? Rapaz, queria ter trazido uma frase filosófica aqui para ilustrar. Mas eu penso que, de fato, o público no geral, né, não só os investidores, devem começar a ousar conhecer produtos novos e buscar facilidade para a sua vida. Então, você já gasta, a maioria de nós, né, gastamos 8 horas por dia, pelo menos, trabalhando. Então, trazer a sua responsabilidade de investimento para pessoas que olham isso diariamente, rotineiramente, ao longo dessas 8 ou 12 horas até mais, né, como o nosso time de investimento às vezes se dedica bastante, e acho que isso é um passo muito importante, principalmente para o pequeno investidor, né, ele aprender que ele pode confiar em equipes dos bancos, principalmente do banco digital como o PagBank, para que faça a gestão adequada do dinheiro dele e sempre se comunicando, né? Então a gente preza bastante pela comunicação. Então, cobre do seu banco essa comunicação. Cobre do PagBank essa comunicação. A gente já faz bastante, mas pode cobrar da gente que estamos dispostos a ir além. E cobre de si mesmo, buscar aprendizado. O pessoal bate muito que, olha, o mercado te incentiva, joga para o produto A ou B que é de melhor interesse dele. Vá você também estudar, se desenvolver, acompanhar, buscar as informações para não ficar na mão do profissional. Eu costumo dizer o seguinte, você vai no médico, você está com o braço quebrado, te passa um remédio para enxaqueca, você vai parar para perguntar, não, pera um pouco, não, mas é isso aqui mesmo, né? E para investimento não pode ser diferente, você tem que fazer a sua parte também, ir atrás, descobrir, e se entender, saber quais são as suas necessidades, que acho que essa é a principal dor do investidor, não se conhecer como investidor e muitas vezes ir um pouco na onda, um pouco no oba-oba, um pouco na criptomoeda, isso que não é bacana. Se você fazer sua parte também, aproveitar o conteúdo desses parceiros para se desenvolver e aprender um pouco, beber um pouco dessa fonte. Posso só fazer um comentário? A gente tem, inclusive, tentado trazer essa tomada de decisão de forma autônoma para os investidores, tanto nos nossos relatórios, obviamente, mas também em outros canais, né? O Telegram, por exemplo, é um canal que a gente já tem mais de 20 mil inscritos e esse público que nos segue lá tem cada dia mais. A gente tem conhecido esse público, né, feito questionários, né, enquetes ali com eles, e isso tem nos ajudado a conhecer o que eles estão almejando para a vida financeira deles, de forma que a gente possa direcionar o nosso conteúdo para eles tomarem as melhores decisões. Temos diariamente também as lives, né, do Morning Call e a sala ao vivo, e na sala ao vivo é para esse investidor também que gosta de especular.
porque ele consegue ali ao vivo falar com nossos traders, falar com os nossos analistas e tirar dúvidas sobre os investimentos que ele quer fazer individualmente. Então ele não precisa tomar essa decisão sozinho totalmente. Ele pode ouvir o nosso especialista ao vivo ali na hora, quase uma assessoria personalizada. Maravilha, Alex. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo bate-papo. Deixa para quem quiser acompanhar, quem quiser ir lá investir com vocês, né? Quem quiser na Black Friday ficar atento lá ao CDB, por quais canais podem acompanhar vocês, redes sociais, como pode encontrar lá um pouco mais sobre o PagBank? Legal. Vocês podem encontrar a gente pelo PagBank, pelo canal do PagBank no YouTube, também no Telegram. Nós temos um canal assim que é movimentado diariamente, chama Research PagBank, e nas nossas lives, né, como eu falei, do YouTube, além do blog do PagBank, que é bastante completo ali, informações não só técnicas, mas também educacionais. Maravilha, Alex. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela parceria de estar aqui conosco, transmitir um pouco desse conhecimento para o nosso público. Foi um prazer esse bate-papo e espero que vocês tenham muito sucesso lá. Foi muito bom. Obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Espero ter contribuído aí para o programa e para o crescimento da sua audiência.